Meus queridos irmãos e irmãs, nossa família arquidiocesana se encontra hoje reunida por uma representação muito significativa nessa igreja catedral para nós realizarmos em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, e com todos os nossos irmãos bispos espalhados pelo mundo inteiro, à frente de suas comunidades, com todos os irmãos e irmãs fiéis do mundo inteiro, um caminho que não é apenas de um evento, mas é uma retomada profunda do próprio ser da igreja. Um caminho juntos, no mesmo amor de Deus unidos, para testemunhar e anunciar este Evangelho do Reino de Deus no meio do mundo. Um caminho sinodal. Essa palavra muito antiga, desde os primeiros séculos da igreja, significa uma coisa muito simples. Sim significa em grego juntos. Odos significa caminho. É um caminho que se faz juntos. E que caminho é este que nós fazemos juntos? É aquele caminho que a própria palavra de Deus nos diz da primeira comunidade cristã. Eles estavam no caminho, juntos, unidos e unânimes no ensinamento dos apóstolos, que era o de Jesus, o Evangelho, na fração do pão, a Eucaristia, nas orações em comum e na caridade fraterna, que se estendia a conquistar outros para o reino de Deus. Sínodo é o ser da igreja, não de alguns acontecimentos que na história ficaram famosos, os sínodos parciais, locais, em diversas porções da igreja de Deus, mas é uma realidade de toda a igreja. Ou nós fazemos juntos o caminho, e o caminho é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou não somos nada. É o sal que perde a sua força, é a luz que é escondida e não ilumina, conforme as palavras de Jesus. Por isso, Santo Padre, sem dúvida, na inspiração do Espírito Santo, que se comprometeu com ele, com a igreja, chamou a igreja no mundo inteiro. E a igreja não só os bispos, os padres, ou os religiosos, todos os fiéis na sua igualdade de filhos e filhas de Deus. E cada um com a sua função e missão e dom em benefício de todos, a fazer uma experiência que deve se tornar cada vez mais contínua na vida da igreja, a caminhar juntos. Nós podemos dizer que desde o Concílio Vaticano II, que foi um sínodo, mas que depois de ter ouvido, sem dúvida, muitas porções da igreja, foi uma reunião feita pelos bispos com o Papa. E também pessoas outras convidadas, inclusive leigos e fiéis do mundo, até de outras igrejas não católicas, e outras pessoas como assistentes, convidados, mas para pensar, refletir, ouvir o Espírito de Deus, dizer para a igreja, no nosso tempo, o que ela é e qual é a sua missão no mundo de hoje. O sínodo que o Papa Francisco está propondo, sem dúvida,
é a primeira vez na história de 2000 anos da Igreja em que a proposta do sínodo a ser vivenciada se estende a toda a Igreja e além da Igreja, até a humanidade atual. Para 3 coisas, num primeiro momento. Para um encontro com Jesus. Porque sem o encontro com Jesus, não se pode viver o Evangelho, viver a graça de Deus e viver um caminho juntos. Ele quem ajunta. Não são só nossas decisões pessoais ou alguma proposta de um grupo. É Jesus quem ajunta, quem reúne. Ele é o tronco da videira, como ele mesmo disse, e todos somos ramos. Esse encontro com Jesus abre o coração da humanidade a expressar seus anseios, suas alegrias e suas tristezas, seus desejos, para depois, num segundo momento, que acontece nesse mesmo passo, escutar. É uma escuta entre as pessoas, escutar respeitando todas as expressões das pessoas, todos os anseios, ouvir o coração, ser aberto sem julgamento, para ouvir, uma escuta ampla, uma escuta que se escuta não só aqueles que pensam como nós, mas também os que não pensam como nós, porque o anseio do coração humano também é despertado muitas vezes pela ação de Deus, no coração de cada pessoa que é sua criatura, a sua imagem e semelhança, e destinada ao mesmo fim, a comunhão de vida eterna com Deus e da humanidade. Uma escuta atenta, respeitosa. Mas um terceiro passo é o discernimento. Não é só escutar anseios, ou que alguns querem ou outros querem. É juntos depois, num espírito de fé, e abertos à ação do Espírito de Deus, da palavra de Jesus que orienta a nossa vida, é Evangelho, perceber o que é que Deus diz, o Espírito diz às igrejas, o Espírito Santo diz à humanidade, à sua criação, e para isso é preciso um discernimento, que não é, como lembra o Papa Francisco, um grande parlamento universal, em que vai ter no fim votação para ver qual é a maioria que ganha. Não é assim. É para discernir, juntos a acolher a expressão da vontade e da iluminação do Espírito Santo de Deus. Por isso, é um exercício de fé e de caridade, na certeza de que Jesus realiza aquilo que Ele prometeu, não a só um em particular, mas a todos numa única grande comunhão. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, pelo seu Espírito Santo, que Ele derramou no início, em Pentecostes, sobre uma pequena comunidade, mas que pela ação do Evangelho deve chegar até os confins da terra. Porque o reino de Deus é abraçar o mundo inteiro num só povo, numa só família. Reunir todas as línguas, raças, povos e nações na mesma igreja ou no mesmo povo de Deus, na mesma família de Deus. Essa proposta, sem dúvida, do Papa Francisco, que está chegando
a todas as dioceses, igrejas do mundo, as catedrais hoje, todos os bispos estão celebrando com seu povo, fazendo esta abertura. E aqui estamos nós, para ouvir-nos, para ouvir o mundo, mas principalmente para abrir o coração e ouvir a Deus. Como é que isto acontecerá? Não é apenas um método, um processo, um programa de uma atividade pastoral. Tudo isso deverá ser feito para o encontro, para a escuta, para o discernimento, em todos os níveis, até chegar aos bispos com o Papa. Para ouvindo a igreja inteira, sentir o que o Espírito Santo está na diversidade do mundo em que nós vivemos, dos países, das culturas, dos problemas, o que é que o Espírito de Deus vai orientar, porque nós cremos que é Ele que dirige a igreja, que é Ele que dirige o Evangelho, e é Deus quem age, fazendo acontecer na nossa história do mundo o seu projeto e desígnio amoroso de salvação. E depois, então, a aplicação da continuação desta comunhão no Espírito de Deus, na ação, na resposta, nas atividades que poderão acontecer como um discernimento futuro deste grande sínodo universal. A palavra de Deus na missa de hoje nos dá uma luz enorme para este passo que nós estamos vivendo. Fala do sofrimento de Jesus pela salvação do mundo e que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer. Ele se fez um de nós, caminhando conosco na história desse mundo, para ser o colega, o caminheiro, o irmão que caminha junto, mas que veio iluminar nossa caminhada. No Evangelho, nós vemos um fato muito interessante, em que essas 3 palavras propostas pelo Papa Francisco neste primeiro momento, que vai passar depois por todo o processo sinodal do caminho juntos, encontro, escuta, discernimento, nós encontramos no Evangelho de hoje. Um encontro. Os discípulos estão caminhando com Jesus no meio da multidão, vendo tudo que Jesus ensina e faz. E uma das coisas que eles estão pouco a pouco compreendendo, não de repente, nem tudo, é que Jesus veio inaugurar nesse mundo o reino de Deus. Só que a ideia que eles têm de reino de Deus não é perfeita, nem aquela que está em Deus, mas aquela que está nas perguntas e nos anseios humanos. Por isso 2 dos apóstolos, Tiago e João, muito próximos de Jesus. Jesus os tinha convidado para alguns fatos importantes e únicos na missão dele. A ressurreição de uma menina, a transfiguração em cima do monte. Vai Jesus ainda chamá-los para o Jardim das Oliveiras, para a morte, e depois eles serão testemunhas da ressurreição de Jesus. Mas eles não sabem disso. Se aproximam de Jesus, se encontram de um modo particular. Eles já estavam com Jesus, mas esse encontro foi particular, para eles pedirem a Jesus uma coisa. Eles pensavam, nós estamos indo para Jerusalém, e Jesus os estava encaminhando para Jerusalém. Quando chegar lá, ele vai ser o rei, vai vencer os inimigos. Foram pedir o quê? Que nós sejamos os primeiros ministros, um à direita, outro à esquerda.
E Jesus não se nega a ouvir o pedido deles. O que é que vocês querem? Ouviu, escutou, e agora vai ajudá-los a escutar também, porque os coloca diante de Deus e pergunta também a eles: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber e a receber o batismo que eu vou receber? Eles nem sabiam o que é que Jesus estava dizendo. Era da sua morte na cruz. E eles dizem: podemos, onde o Senhor for nós vamos. Se vai ter guerra, nós vamos guerrear junto, não tem problema. E Jesus começa a esclarecê-los, dizer: olha, vocês não sabem o que pedem, mas vocês vão mesmo. Vão beber do cálice que eu vou beber e vão ser batizados do batismo que eu serei batizado. Mas quanto estar à minha direita ou esquerda, é para quem foi preparado. Eles queriam privilégio, passando na frente dos outros. Essa era a ideia deles. Vamos aproveitar o nosso mestre, que vai ser agora o grande político, e nós vamos estar com ele. Os outros 10 se revoltaram contra eles. E Jesus teve que também esclarecer os outros 10. Que a atitude deles era uma atitude também interesseira e egoísta. Porque eles se irritaram contra os dois. Quem sabe porque cada um no seu coração estava pensando: serei eu. E Jesus vai desmontar esse pensamento mundano que existe no meio dos homens e na sociedade humana durante toda a história, e até o nosso tempo existe. E Jesus vai dizer: nos reinos desta terra as coisas são assim, mas entre vós não será assim. Nos reinos desta terra as pessoas vivem como rivais, querendo cada um ter o primeiro lugar. Mas entre vós não será assim, porque o Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Esta palavra de Jesus mudou tudo. E eles vão depois, só depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo abre a mente para eles compreenderem a Escritura e o que Jesus ensinou, é que eles vão perceber que de fato a missão que eles têm não é a de repetir os processos do mundo, é de criar um novo processo. O processo em que as pessoas não são concorrentes para serem servidos, se servir dos seus cargos, mas servirão para o bem de todos. E aí Jesus os encaminha para a experiência que eles vão fazer depois. Meus irmãos e minhas irmãs, está aí. O encontro está aí. A escuta recíproca, que são necessárias para o discernimento. Discernir o quê? O projeto de Deus. Projeto de Deus para a humanidade. Não os interesses de partes dos homens ou de outras partes dos homens, mas aquilo que é todos unidos na mesma realidade de amor e de serviço, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgatar a muitos, para libertar a muitos, para envolver numa vida nova a muitos. E esses muitos podem ser todos, se todos se abrirem ao processo da ação de Deus.
Atrás desse evangelho está aquilo que é sempre antigo e novo, e quer ser uma experiência nesse convite do Papa Francisco. Sínodo, caminhar juntos, não uns correndo na frente, outros atrás. Caminhar juntos, não um partido contra outro partido, mesmo dentro da igreja, mas uma família de irmãos, abertos à inspiração do Espírito Santo. Por isso, na oração e na escuta da palavra de Deus, como nesse evangelho nós ouvimos, ou como conhecemos do episódio dos discípulos de Emaús, a igreja de Nosso Senhor não é cópia do mundo, ela é uma ação de Deus que renova o mundo, e tem uma oferta a fazer ao mundo e à sociedade, diferente do que aquilo que o mundo e a sociedade já pensam. Entre vós não será assim, disse Jesus. Entre vós será serviço, amor, não concorrência, não buscar os primeiros lugares, mas servir a todos e dar a vida em resgate, libertação, em promoção, em reconhecimento da igual dignidade de todos como filhos e filhas de Deus e membros da mesma família. Que nós possamos acolher essa hora da graça, acolher esta hora da graça de Deus. Nós estamos em espiritual sintonia agora com o mundo inteiro, com todas as nossas comunidades das igrejas particulares do mundo inteiro, com o Papa que domingo passado abriu esse caminho e que continua conosco, e nós na nossa arquidiocese teremos um grande caminho junto com todas as outras igrejas, as outras 8 dioceses do Ceará e as 200 e tantas do Brasil e as do mundo inteiro, para caminhar juntos, nos encontrando em comunidade, em escuta, em discernimento, no serviço do amor de Deus, que deve ser aquele dom de Deus para o mundo do tempo que nós vivemos. Porque ele precisa, não de polarizações, de uniões, não de mentalidades de uma pessoa ou outra iluminadíssima, mas da comunhão de todos, da participação de todos, porque até uma criança poderá dizer alguma coisa que um adulto nunca teve coragem de dizer. Isso faz lembrar o profeta Daniel, no Antigo Testamento. Nós somos chamados a acolher o reino de Deus, disse Jesus, como crianças, e acolher as crianças, até as crianças, como se acolhe a Ele. Por isso, acolher a todos, abrir o coração, sem preconceito, sem divisões, mas buscando um caminho juntos, no amor de Deus, no amor de todos os próximos, de todos os irmãos. Deus Nosso Senhor nos abençoe e acompanhe. Não é por acaso que esta abertura solene em cada igreja particular é realizada na Eucaristia. Porque quem é que constrói essa unidade, esta comunhão da igreja? Serão nossas capacidades e nossos valores humanos simplesmente? Não. É a ação de Jesus, pelo seu Espírito, que nos alimenta na comunhão. Não é por acaso que a própria voz da fé do povo de Deus chama esse sacramento de Sagrada Comunhão, a Santa Comunhão, a Santa Comunhão em Jesus. Nós estamos nele e ele age em nós, abrindo nosso coração a esta ação de Deus, abrindo aos irmãos, abrindo a todos. Que nós possamos, pelo dom do Espírito Santo, pela presença de Jesus,
pela graça que Ele nos deu, do batismo, do Evangelho do nosso batismo, que nós possamos ter esse grande desejo e decisão, caminhar juntos, não só com alguns, com todos, com o mundo inteiro, com a igreja no mundo inteiro e com a humanidade que é servida por essa igreja no mundo inteiro. Deus nosso Senhor nos acompanhe. Amém.